e um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai continuar com a produção dos nossos modelinhos de tapete em forma de coração. Os nossos tapetinhos pequenos, menores, fáceis e simples de fazer. Hoje, estamos aqui com mais um modelinho de um tapete de 73 centímetros aqui, 73 por 62, 73 por 62 centímetros. Temos aqui um tapetinho de 73 centímetros aqui. Um caimento maravilhoso com esse bico aqui de acabamento, que é super simples e fácil de fazer. A gente trabalhou novamente aqui uma base em pontinhos diferentes, que é o nosso ponto aqui. Coloquei as margaridas com esse detalhe em amarelo. Fizemos aqui uma decoração em amarelo. Trabalhamos o tapete todo em uma cor única. Mas se você quiser, você pode trabalhar aí a sua parte das flores. Depois você pode fazer essa parte aqui em outra cor. Pode colocar o seu bico de acabamento aqui em uma cor única. Enfim, temos aí várias versões que eu posso fazer aí para vocês. E vocês podem ver aí nas redes sociais depois. Inclusive, vou deixar no meu Instagram para vocês aqui na descrição do vídeo. E hoje nós temos esse tapetinho maravilhoso de passo a passo aqui na nossa aula. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o contato da M2 Personal Laser, que faz etiquetas de ótima qualidade. E também temos as nossas placas de artesão de vários modelos diferentes. É só você pesquisar lá no Instagram da Márcia, da M2 Personal Laser, que você vai conhecer vários modelos de placa e também outros acessórios de artesão que ela também tem na página do Instagram para poder mostrar aí para vocês. E hoje a gente vai usar todos os materiais aqui, barbantes número 6. Todas as cores que eu usei são barbante número 6. E eu vou deixar no final da videoaula para vocês qual foi a quantidade de material que eu gastei em cada uma dessas cores aqui. Hoje a gente vai usar a cor verde abacate, esse aqui é o amarelo. Vamos usar o barbante cru, número 6, e também uma pequena sobra aqui na cor branco para fazer as florzinhas. Mas se você quiser, pode fazer aí as suas flores em qualquer cor que você quiser, que vai ficar maravilhoso, um resultado incrível aqui, esse projetinho fácil de fazer e dá esse acabamento aqui delicado, que ficou um modelinho aqui super delicado, gente, maravilhoso. Olha só, todos os ângulos aqui desse tapete em forma de coração. E eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando aqui das publicações de tapetes em forma de coração dessa maneira, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai continuar e eu tenho novidades, alguns outros modelos em tapetes de coração para publicar as aulas aqui para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E simbora para a videoaula. E vamos iniciar aqui, vou usar o meu multicor aqui, amarelo, número 6, esse é o número 6, e vou usar a agulha 3,5 pra gente fazer o nosso trabalho. E vamos começar aqui fazendo o total de 3 correntinhas. Aí, fiz aqui 3 correntinhas, vou voltar aqui na terceira, lá na primeira correntinha, aqui, ficamos com 2 de intervalo só, e faço um ponto alto, assim, desta forma. Ficamos com 2 correntinhas e o ponto alto aqui na terceira correntinha. E vamos subir novamente 3 correntinhas, laço, e faço aqui o meu ponto alto lá na primeira correntinha, na terceira correntinha, deixando também 2 correntes de intervalo.
faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço e faço o ponto alto na terceira correntinha. Mais uma repetição. 3 correntinhas, laço e faço o ponto alto na terceira correntinha, que é na nossa primeira aqui de base. E ficamos lá com 2 correntinhas de intervalo. Enfim, aqui eu fiz com você 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer o total de 25 base assim, dessa forma. Total de 25 ponto alto com as nossas correntinhas aqui do lado, ok? Então, vamos lá fazer o total de 25 repetição dessa daqui que eu acabei de fazer com você. Com o total aqui de 25 repetições, temos a nossa base. 25 aqui repetições. E no final, vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Cortei, peguei aqui o meu barbante normal, número 6 também, barbante número 6 branco. Vou dar 2 laçadas na agulha, vou deixar esse pedacinho aqui para trás para o arremate. Vou entrar dentro do nosso espaçozinho aqui, que é a nossa base. A gente coloca a agulha entre o ponto alto e a correntinha lá. Então, eu coloco aqui, busco uma laçada, busco mais uma vez, solto 2, busco uma laçada e solto 2. Assim, a gente fica aqui com o nosso primeiro ponto alto aqui, assim, dessa forma. Agora, eu laço mais uma vez, vou entrar dentro do espaço, busco uma laçada e deixo o ponto alto aberto. Laço mais uma vez, entro dentro do intervalo e busco aqui o meu ponto alto aberto. Assim, dessa forma, ficamos com 3 laçadas aqui na agulha. Eu busco mais uma vez e fecho todas juntas. Assim, dessa forma, fica aqui o nosso primeiro pontinho. Fechei assim, dessa forma, vou fazer 3 correntinhas. Laço novamente, entro no intervalo, busco uma laçada aqui. Laço e deixo como se fosse um ponto alto aberto. Laço novamente, entro no intervalo e vamos deixar aqui o nosso segundo ponto alto aberto, sem terminar de fechar. Laço novamente, entro no intervalo e fico aqui com o meu terceiro ponto alto aberto, sem terminar de fechar. 4 laçadas aqui na nossa agulha. Todos os pontos altos abertos e todas as laçadas aqui na minha agulha. Então, eu laço novamente e fecho todas. Assim, a gente fez a nossa segunda pétalazinha aqui. Faço 3 correntinhas, laço novamente e vamos lá fazer a nossa terceira pétala. A gente puxa assim para ajeitar aqui todos os pontos, então, eu laço, deixo aqui o meu ponto alto, laço e deixo aqui o meu ponto alto aberto, sem terminar de fechar. Laço novamente e assim fica o meu terceiro ponto alto aberto, sem terminar de fechar. O total de 4 laçadas aqui na agulha. E eu laço e fecho todas de uma vez só. Agora, aqui a gente não vai fazer correntinha de intervalo. Então, eu vou só deixar aqui desse jeito, eu só fechei esses pontos, laço, vamos pular esta base aqui, a gente pula uma base e a gente vai para a próxima base. Somente lacei aqui o meu fio e vamos lá para a nossa próxima base. Coloco aqui entre o ponto alto e a correntinha e laço e vou fazer os meus 3 pontos altos abertos sem terminar de fechar. Então, eu laço e faço aqui o meu pontinho, laço e faço aqui o meu terceiro pontinho. 3 pontos altos abertos sem terminar de fechar. Agora, eu laço e fecho todas as 4 laçadas. Novamente, eu vou fazer o total de 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, laço e vou fazer mais uma pétala aqui dentro. No início, a gente colocou 3 pétalas lá, porque
é a flor da ponta. Essas flores aqui da parte reta, agora, nesse início, eu vou colocar o total de 2 pétalas aqui. Então, eu fiz lá 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar, e fecho todos juntos. E fica aqui 2 pétalazinhas. Eu laço, vou para o próximo, a gente vai pular esse aqui. A gente pula uma base, vamos para a próxima base. E aqui, novamente, a gente vai fazer 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Fiz os 3 pontos altos abertos, fecho todos juntos. 3 correntinhas, laço, vou aqui fazer mais uma pétala. Temos 2 pontos desses, fechados juntos aqui. São 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar, fazendo aqui a nossa pétala. Fica assim, desta forma. Fica meio que parecendo que tá se fechando, mas não vai se fechar, é assim mesmo. Agora, eu faço aqui nenhuma correntinha, apenas uma laçada, pra gente passar para a próxima. E aqui, vou fazer novamente 2 pétalas, que são laçadas de 3 pontos, para fazer a nossa pétala. Lacei 3 vezes, fecho todos juntos. Faço 3 correntinhas, laço e vou fazer aqui mais uma vez. 3 pontos abertos. Assim, fecho tudo junto. Já temos o total de 1, 2, 3 partes aqui da nossa flor. Vou pular uma sem fazer correntinha, pulo aqui uma base, vou para a próxima sem fazer corrente. Quando a gente passa de um para o próximo espaço, a gente não faz corrente entre eles, só faz a laçada mesmo. E aí, a gente faz 3 pontos altos, sem terminar de fechar, fecha todos juntos, 3 correntes, e vou fazer aqui mais uma pétala. No mesmo lugar, são um total de 2 pétalas, 2 pontos desse aqui, fechados juntos, pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu laço, vou para o próximo e vamos fazer mais um pontinho aqui, mais 2 pontos desses. 2 pontos fechados juntos, ou seja, a metade de uma flor. Um leque, na verdade, né? Que aqui fica um lequezinho. E assim a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 leques aqui, fechados juntos nesta parte. Agora, para o próximo, eu vou apenas laçar novamente. A gente vai pular um miolinho aqui, uma basezinha. E nesse, eu vou fazer apenas um pontinho. Então, eu entro aqui, busco as minhas 3 laçadas. Um ponto que eu digo é um ponto desse fechado junto, que é a nossa pétala. Faço apenas uma pétalazinha. Aí, eu laço, vou pular esse miolo aqui, vou para o próximo. E faço aqui, novamente, o nosso outro ponto, que é a nossa pétala, que são 3 pontos altos fechados juntos. Aí, eu faço aqui a minha pétala. 3 correntinhas, que é de separação entre uma pétalazinha e outra. São 3 correntinhas entre uma pétala e outra. E a gente tem o total apenas de 2 pétalas aqui nesta parte. Então, aqui, faço assim, dessa forma. Vou passar para a próxima, pulo uma base e vou para o próximo. Sempre a gente pula um miolinho aqui na nossa base, que é a nossa basezinha aqui da nossa flor. Faço 3 correntinhas e, novamente, 3 pontos fechados juntos, mais uma pétala.
mais um pontinho aqui da nossa pétala. Assim, dessa forma. Essa parte aqui fica assim mesmo, porque a gente já está fazendo o nosso decote. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez desse lado. A gente já trabalhou 2 lequezinhos, que são as nossas 2 metades de flores aqui, com as nossas 2 pétalazinhas. Então, a gente já trabalhou 2. Então, a gente vai trabalhar mais 3 e vai fazer aqui a nossa última flor. A última flor da ponta, ela vai ter o total de 6 pétalas. Então, vamos fazer toda essa repetição aqui desse lado, sempre pulando um, e de uma pétala para outra, a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só tem a separação de correntinha aqui no meio. É um leque de pontos fechados juntos, na verdade. Como eu disse para você, aqui na nossa última flor, a gente tem um total de 6 pétalas, ou seja, aqui na parte reta a gente está trabalhando 2 pétalazinhas, o nosso lequezinho de pontos fechados juntos, e aqui eu fiz o total de 6 pontos fechados juntos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 pétalazinhas temos aqui na nossa ponta, 6 pétalas, 6 pontos de pontos altos aqui fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Todos com 3 correntinhas de intervalo aqui entre eles. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição, é o mesmo segmento que fizemos aqui nessa parte. Aí, eu dou a laçada aqui na agulha, entre uma flor e outra, a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só dá a laçada e vamos aqui para o meiozinho. Então, eu entro aqui aonde eu fiz lá o meu leque anterior, do outro lado, e vou fazer os meus 3 pontinhos fechados juntos. Então, eu entro, busco a minha laçada do ponto alto, entro no mesmo intervalo, busco a laçada e faço aqui o meu ponto, fechando todas as laçadas juntas. Faço aqui 3 correntes, laço e novamente aqui dentro eu vou fazer os 3 pontos fechados juntos. E assim passo para a próxima pétala e vamos lá fazer os nossos 3 pontos fechados juntos. Mosco, faço aqui uma laçada do ponto alto, ficamos com 4 e fechamos todos juntos. 3 correntinhas, laço e faço aqui o meu próximo ponto fechado junto, que são os nossos 3 pontos altos sem terminar de fechar, pontos altos abertos e a gente fecha todos juntos. Dessa forma aqui, a gente vai fazer esses pontos até a gente chegar aqui nessa parte. Aqui nessa parte da ponta, onde a gente tem apenas uma pétalazinha, aqui nessa parte eu volto com você. Chegamos até a nossa ponta do coração e aqui a gente fez a nossa flor da ponta e trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, o total de 5 leques aqui nessa parte. E nesse aqui, onde a gente tem apenas uma pétala do outro lado, a gente vai fazer o total de 4 aqui. Então, eu faço uma pétala, 3 correntinhas e vamos fazendo aqui 4 pétalas dentro desse intervalo aqui da ponta. Então, eu entro, faço um ponto, uma pétala, 3 correntinhas e vou fazer aqui os meus 3 pontos fechados juntos, pontos altos abertos, fecho 3 correntinhas e novamente mais um ponto alto aqui fechado junto, laço, entro e faço aqui o meu ponto aberto, 3 pontos abertos, e aí eu fecho todos juntos e ficamos aqui com o total de 1, 2, 3, 4, 4 pétalas e temos 1, 2, 3 alças aqui de 3 correntinhas, 3 alças de 3 correntinhas. Para passar para o outro lado, a gente faz do mesmo jeito. A gente só dá a laçada porque vamos passar para a próxima florzinha aqui. Então, a gente só dá a laçada e vai fazendo aqui os pontos. Dessa forma, você vai terminar aqui toda a sua base, toda a sua carreira. Do mesmo jeito, seguindo o que nós fizemos desse lado e também seguindo aqui, acompanhando o que fizemos de um lado, você faz do outro.
muito fácil e muito simples. Completei a repetição do outro lado, a gente fez lá as nossas 4 pétalas e temos 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 leques aqui também desse lado. E a gente tem que terminar com 6 pétalas aqui na nossa ponta, igual a gente fez lá no outro lado. O total de 6 pétalas. Então, são 6 aqui pontinhos lá fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6. E aqui eu faço 3 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E assim, vou arrematar aqui essa cor e vamos pegar o verde. Peguei aqui o meu fio verde. Vou dar 2 laçadas assim na agulha e eu vou iniciar aqui nesse primeiro espaçozinho da nossa flor da ponta, a flor maior. Então, vou iniciar aqui. Busco uma laçada, busco mais uma, busco aqui mais uma e assim fica o meu primeiro ponto alto aqui. Então, eu laço no mesmo lugar. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, porque assim fica o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vamos fazer 3 pontos altos. Enfim, vamos trabalhar aqui 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Eu faço uma correntinha, vou para o próximo e faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo e trabalho 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos trabalhando a repetição do bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos aqui de 3 correntinhas. E assim, cheguei no último aqui, que é na metade do nosso coração, onde temos lá a nossa pétala de flor que está sozinha, aqui nessa parte. E assim, eu vou para o próximo lado do coração, sem fazer correntinha de intervalo aqui nessa parte. Aqui nessa parte a gente não faz, então, eu apenas fiz o último ponto alto, laço, vou para o próximo intervalo, e aqui vou fazer os 3 pontos altos do nosso bloquinho. E assim continuo, com uma correntinha, vou para o próximo intervalo, enfim. Só onde tem o decote aqui, que é onde fica o nosso V do coração, que a gente não tem correntinha de intervalo aqui nessa parte, ok? Então, vamos lá, continuando aqui, até a gente chegar lá na nossa última flor. Chegando na última flor, eu já volto com você pra gente fazer a nossa repetição da última flor. E aqui, a nossa última flor, depois do nosso decote, aqui é onde a gente fez a união de um bloquinho e outro, sem correntinha, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5. E aqui estamos na nossa última flor. E aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, no próximo intervalo aqui, a gente vai trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fazendo aqui um canto, deixando essa parte aqui com 2 bloquinhos no mesmo lugar. E aí, faço uma correntinha, no próximo intervalo, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo intervalo aqui, vamos fazer o nosso leque novamente, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, próximo intervalo, vou fazer aqui 3 pontos altos.
uma correntinha e assim eu vou seguir colocando 3 pontos altos em cada espaço de 3 correntinhas até chegar aqui na ponta. Na ponta, a gente vai fazer um leque bem aqui. E aqui, no final, eu fiz para você ver bem certinho como que faz aqui essa parte. Vamos supor, aqui do canto do nosso leque, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos até chegar aqui no meu canto, ó. Do canto ao canto, 7 bloquinhos aqui nessa parte. Ó, aqui, onde a gente tem as nossas 4 pétalas, a gente vai ter o nosso bloquinho, aqui o meu canto, que são os 2 bloquinhos no mesmo lugar, o leque aqui do canto. E tem aqui o bloquinho novamente no outro lugar, porque as pétalas ficam bem juntinha, às vezes você pode passar despercebido e fazer aqui errado. Mas a gente tem o total aqui de 3, né, pontos diferentes dentro lá dos espaçozinhos, que a gente tem 3 intervalos de 3 correntinhas aqui na parte das nossas 4 pétalas, assim, dessa forma. E aí, a gente faz aqui o nosso bloquinho no primeiro espaço das 4 pétalas, depois a gente faz o nosso leque, que são 2 bloquinhos no mesmo lugar, separados por 2 correntinhas, e assim a gente segue aqui colocando o bloquinho novamente, porque um lado é exatamente igual ao outro lado, e assim aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição. Completei aqui o outro lado do mesmo jeito, aqui temos o nosso canto, a ponta aqui do nosso coração, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos aqui, até chegar no nosso outro canto. E aí, a gente continua a repetição, um bloquinho aqui entre os cantos, e por último, a gente faz o nosso canto aqui na nossa carreira verde. Fiz uma correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, e aqui vamos cortar o nosso fio pra gente mudar de cor. E aqui, vamos lá, peguei aqui o meu barbante na cor cru, vou dar 2 laçadas assim, a minha agulha, 2 laçadas. Vou vir aqui do lado do meu canto, busco uma laçada, busco novamente, assim, faço o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 para o início do bloquinho de 3 pontos. Essa parte aqui do fio fica para o arremate, faço uma correntinha e vamos lá trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá no canto. Então, a gente só vai fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui. Só bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vamos repetindo 3 pontos altos com uma correntinha de intervalo, com exceção aqui desta parte do decote. Aqui a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só passa de um lado para o outro. Vou chegar aqui nesta parte e eu já te mostro. Trabalhei o total de 6 bloquinhos, e aqui a gente tá na parte do nosso decote. Como eu disse aqui, eu fiz o meu 6º bloquinho, eu laço. Não vamos fazer bloquinho aqui nessa parte, não vamos fazer, a gente apenas laça e vai pro próximo intervalo de uma correntinha. E aqui eu faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. E vamos seguir fazendo bloquinho de 3 pontos altos até a gente chegar lá no nosso canto. E no canto, eu já volto com você. Cheguei aqui até o meu canto. E nessa parte do canto, aqui eu fiz uma correntinha, a gente tem 6 bloquinhos também do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui dentro do leque do canto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, eu entro aqui dentro do intervalo lá das 2 correntes e eu trabalho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha e agora, no ponto do bloquinho aqui, no terceiro ponto, que é no último, eu vou trabalhar 4 pontos dentro dele. 2,
3 e 4. 4 pontos altos dentro dele. Faço uma correntinha, assim, e aqui dentro do ponto do meio do bloquinho que fica entre os leques, no ponto alto do meio do bloquinho, a gente vai colocar 4 pontos altos também. Fiz 4 pontos altos, faço uma correntinha. Agora, eu vou para o primeiro ponto aqui do meu leque, novamente assim. Aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. 4 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui, dentro do leque, novamente, no espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Faço uma corrente e agora eu volto a fazer a minha base normal. Assim, a gente fez toda a nossa curva. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 motivos com 4 pontos altos. 5 motivos com 4 pontos altos. Agora, eu volto a fazer bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá na nossa ponta do coração. Aqui, a gente vai trabalhar leque sobre leque. Depois, a gente continua toda a repetição normal. E aqui do outro lado, a nossa outra curva, aqui desse lado, vai ser essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui nessa parte. Então, vamos continuando aqui toda a nossa repetição, fazendo bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha até chegar na ponta. Aqui na ponta, a gente trabalha leque sobre leque, ou seja, 2 bloquinhos no mesmo lugar, no mesmo intervalo das 2 correntinhas, são 2 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim a gente segue a mesma repetição do outro lado e fazendo aqui a mesma repetição na curva. E eu já te mostro. Assim, a gente termina a nossa primeira carreira aqui da base, primeira carreira da base. E aqui embaixo, como eu falei para você, a gente tem o nosso leque da nossa ponta, que são os 2 bloquinhos aqui no mesmo intervalo. E assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 bloquinhos aqui, 8 bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar na nossa repetição de 5 bloquinhos aqui com 4 pontos altos. Aqui a gente tem 5 bloquinhos com 4 pontos altos para fechar aqui a nossa primeira carreira da nossa base. Agora, aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, fiz lá a minha correntinha, fecho com ponto baixíssimo aqui nessa parte. Agora, eu vou subir com 4 correntinhas. Laço, e aqui dentro do próximo intervalo, já vamos começar a repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos, que são a mesma repetição das nossas carreiras aqui anteriores. Apenas bloquinho de 3 pontos altos aqui no intervalo, faço uma correntinha e vamos trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar aqui na nossa união de bloquinhos, que é no decote, aonde a gente não coloca bloquinho de intervalo no espaço e também não coloca correntinha de intervalo aqui para passar para o outro lado do coração. Assim, dessa forma. Aqui a gente não vai colocar bloquinho aqui nessa parte, a gente só faz a laçada e vamos para o outro lado. E voltamos a fazer bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar lá na nossa repetição da nossa curva. Então, aqui, da nossa parte inicial das 3 correntinhas, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui, a gente vai fazer a repetição até chegar aqui na parte do nosso bloco de 4 pontos altos. Aqui, de 4 pontos altos, eu volto com você bem aqui. E assim, trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5.
Total de 5 bloquinhos desse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito. E temos aqui a nossa argolinha de 4 correntinhas. Agora, aqui chegando do lado, a gente não vai fazer o bloquinho aqui nesse espaço, não vai fazer. A gente faz uma correntinha e vou colocar um ponto alto aqui sob o último ponto desse bloquinho de base. Aí, eu faço uma correntinha e agora vou trabalhar ponto sobre ponto aqui nos 4 pontos altos desse bloquinho. Vou trabalhando ponto sobre ponto e aqui no último eu vou colocar 2 pontos altos aqui, ó, colocando 2 pontos altos aqui dentro do último, e assim a gente ficou com 5 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou seguir colocando novamente aqui no próximo bloco de 4 pontos altos, a gente vai seguir colocando ponto sobre ponto e colocando 2 pontos altos aqui no último ponto, sempre no último ponto, colocando o aumento de 2 pontos no último ponto de base, e sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais pontos lá do nosso bloquinho de 5 pontos altos. O último ponto, coloco mais um ponto junto com ele, fazendo assim um aumento. E assim, o nosso bloquinho, que era de 4 pontos altos, vai ficar com um total de 5 pontos. Sempre a cada carreira vai aumentar um ponto de base aqui na nossa sequência. Então, vou sempre no último ponto, um ponto alto. E assim, sigo fazendo todos os aumentos. E aqui no último ponto, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. E assim ficando com todos os nossos 5 motivos com 5 pontos altos. E a cada carreira vai aumentar um ponto de base aqui nesses bloquinhos. E aqui eu faço uma correntinha, vou e faço um ponto alto sob o meu bloquinho de base, esse aqui. Faço uma correntinha e agora eu vou para o próximo intervalo e começo a trabalhar a minha repetição de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Aqui nessa parte, na próxima carreira, você vai perceber que a gente vai trabalhar um bloquinho aqui nesse intervalo. Então, ele vai ficar sempre intercalado ali daquela forma. Então, vamos lá, fazendo a repetição de bloquinhos, trabalhando ponto aqui sobre ponto, que é o nosso canto. Aqui, a gente vai fazer o nosso canto, que é o nosso leque, que são 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui no intervalo de 2 correntinhas, a gente vai fazer a mesma repetição. Sempre vai ser o nosso leque aqui no canto, 2 bloquinhos no mesmo intervalo, separado por 2 correntinhas. E a gente segue a repetição aqui do outro lado. Quando chegar nessa parte, eu volto com você, porque a gente vai fazer a inversão do caminho aqui, igual a gente fez nessa parte, a gente vai trabalhar também do mesmo jeito, seguindo os mesmos lugares de aumentos. Trabalhei toda a repetição, fiz aqui a nossa ponta lá de baixo, a ponta, o nosso leque, e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um total de 8 bloquinhos aqui, até chegar nessa parte, onde a gente faz uma correntinha e coloca um ponto alto sob o nosso bloquinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha. Como eu disse, desse lado, a gente vai fazer a inversão que a gente fez desse lado. Então, a gente vai começar com um aumento e terminar com ponto sobre ponto. Então, a gente vem de frente para trás. Então, aqui, eu já começo colocando o aumento. No primeiro ponto, eu já faço o meu aumento. Para que o desenho dos motivos fiquem os dois lados iguais. E aí, eu trabalho ponto sobre ponto, faço uma correntinha, e aí, vou começar com o aumento, aqui no próximo. Já começo colocando 2 pontos altos no mesmo lugar.
E aí, vamos colocando ponto sobre ponto. Faço uma correntinha. E trabalho o meu aumento aqui, que é o primeiro ponto do motivo, eu já faço o aumento. Para que um lado fique igual ao outro. Aí, eu trabalho ponto sobre ponto. Faço uma correntinha e, novamente, o próximo motivo, faço aqui já 2 pontos no mesmo lugar, assim, dessa forma. E vamos trabalhando ponto sobre ponto. Faço uma correntinha e aqui no próximo já começo com o aumento também. Faço 2 pontos. No primeiro ponto de base, já faço 2 pontos altos, começando assim com o aumento. E trabalho ponto sobre ponto. Aqui no final, faço uma correntinha e vou prender lá na terceira correntinha. Prendo aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. E agora, a gente já vai subir para a nossa próxima carreira. Então, eu subo com 3 correntinhas. Aqui dentro do intervalo, eu já faço 2 pontos altos. Faço agora uma correntinha e vou trabalhar aqui os meus intervalos de bloquinho. A gente vai para o intervalo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e faço 3 pontos altos. Enfim, toda essa parte aqui, eu já ensinei para você tudo bem certinho como fazer toda essa parte. Então, eu encontro com você aqui no nosso motivo, entre o motivo e o ponto bloquinho, ok? E aqui, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 bloquinhos aqui, do início ao fim. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. E esse aqui vai ser o quinto. Fiz 2 pontos altos no intervalo da correntinha e agora trabalho ponto sobre ponto. E as carreiras vai ser alternada aqui nessa parte, que é a próxima carreira, a gente vai colocar apenas uma correntinha e ponto alto sobre o último ponto alto, igual a gente fez aqui na nossa carreira anterior. E assim por diante. Eu faço uma correntinha, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto e aumento no último ponto. Bem fácil, bem simples, sempre aumento no último ponto e a cada carreira a gente vai ter aqui o nosso aumento de 1 ponto em cada um desses 5 motivos. O último ponto alto, faço aqui mais um ponto alto e assim aumentando a quantidade de pontos. Agora, nessa carreira já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, temos 6 pontos. Faço uma correntinha e continuo a repetição. E assim por diante. Em todos os outros motivos aqui, a mesma repetição. Aumento no último ponto do motivo. Assim, a gente vai seguir fazendo o restante da repetição aqui do outro lado, que é tudo bem fácil e bem simples. Na ponta, a gente sempre vai ter aqui a nossa ponta, que é leque sobre leque. E aqui do outro lado, como eu disse, é a inversão dos aumentos. A gente começa com o aumento. Aqui desse lado, a gente termina com o aumento, ok? Então, vamos aqui finalizar essa nossa terceira carreira e eu já volto com você. E aqui, finalizei toda a minha repetição, como eu disse para você, fazendo os aumentos aqui de trás para frente. E aqui no final, fiz uma correntinha e fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, vamos lá para a nossa quarta carreira. Quando termina em bloquinho assim, dessa forma, a gente vai subir com 4 correntinhas. Então, faço 4 correntinhas, vou trabalhar a mesma repetição aqui da carreira anterior. Bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui no decote. Aqui a gente não faz correntinha, completa
toda essa parte aqui e a gente vem fazendo a mesma repetição aqui da carreira anterior, colocando aumento sobre aumento nesta parte, depois fazendo a mesma repetição aqui, totalmente igual, colocando aqui a nossa ponta sobre ponta. Do outro lado, a gente vai fazer o aumento no primeiro ponto e assim continuando toda a sequência. Então, vamos lá completar essa carreira. E completando aqui a nossa quarta carreira, vamos recapitular. A gente fez aqui a nossa argola de correntinha e trabalhamos 1, 2, 3, 4 bloquinhos de um lado e 4 bloquinhos do outro. 1, 2, 3, 4. Aqui no final, fizemos uma correntinha e um ponto alto sobre o nosso bloquinho, igual a gente vai fechar aqui nessa parte. E cada motivo ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos em todos os nossos 5 motivos aqui dos dois lados. E na nossa parte aqui de baixo, entre os nossos motivos e a nossa ponta do coração, a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 bloquinhos e temos aqui também o nosso intervalo de um ponto alto aqui dos dois lados na nossa quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Quarta carreira aqui da nossa base. Agora, na nossa quinta carreira, a gente vai colocar aumento dos dois lados aqui dos nossos motivos. A gente vai colocar aumento no primeiro ponto e aumento no segundo ponto em 2 carreiras. Então, eu faço aqui uma correntinha, vamos fechar na terceira correntinha, finalizando assim a nossa quarta carreira, perdão, 1, 2, 3, 4, quarta carreira. Agora, vamos para a quinta carreira. A gente sobe 3 correntinhas, dá a laçada, aqui no intervalo já vou fazer mais 2 pontos. Vamos trabalhar a repetição aqui de bloquinhos normais até a gente chegar lá nos nossos motivos de 7 pontos altos. Lá no motivo de 7 pontos altos, eu volto com você. Aqui é a repetição normal, igual a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores. E estamos na nossa quinta carreira. Eu já te mostro a repetição bem certinho, para você fazer aí, sem ter problemas nem dor de cabeça. Aqui para passar para um lado, para o outro lado, a gente não faz correntinha de intervalo entre os bloquinhos aqui nessa parte. Então, eu vou chegar até aqui e já volto com você. Assim, até chegar no motivo, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 bloquinhos aqui de cada lado no nosso decote. Aqui no motivo, como eu disse para você, a gente ia fazer 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos aqui no último ponto. A sequência vai ser assim, dessa forma, em todos os 5 motivos. 2 pontos altos no primeiro ponto, trabalhamos ponto sobre ponto e 2 pontos altos aqui no último ponto do motivo. E assim, em cada um dos 5 motivos, nessa quinta carreira, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos altos em todos esses 5 motivos aqui da nossa quinta carreira. Então, vamos lá completar essa quinta carreira, porque aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição e vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar um total de 10 bloquinhos aqui na parte da ponta do nosso coração. E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição, colocando aumento no primeiro ponto do motivo e aumento no último ponto do motivo. Então, vamos lá, eu encontro com você na finalização aqui da nossa quinta carreira. Muito fácil e muito simples. E finalizando aqui a nossa quinta carreira, vou fazer uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha. Agora, eu vou subir com 4 correntes e vamos fazer a sexta carreira exatamente igual à quinta carreira. A gente vai colocar
aqui todos os nossos bloquinhos no espaço de uma correntinha, bloquinhos de 3 pontos altos, enfim, fazendo a mesma repetição das carreiras anteriores. E a gente vai colocar aqui na sexta carreira também 2 aumentos, um aumento no primeiro e um aumento aqui no último ponto do nosso motivo. E assim, vamos lá reproduzir aqui a nossa sexta carreira, que é uma repetição da nossa carreira anterior. Tudo do mesmo jeito. E aqui, ó, fiz a minha argola de correntinhas aqui e trabalhei 3 bloquinhos. E agora, já passo para o outro lado. E assim, ficamos apenas com a repetição de 3 bloquinhos aqui. E lá, o nosso espaço de uma correntinha e um ponto alto lá no nosso bloquinho. Depois, a gente volta a fazer a mesma repetição em todos os nossos motivos. Aumento sobre aumento, fazendo lá a repetição de aumento no primeiro ponto dos 5 motivos e aumento no último ponto do motivo. E aqui, de transição, para fazer os nossos motivos, a gente colocou uma correntinha e um ponto alto sobre o nosso bloquinho aqui. Fiz uma correntinha. E agora, eu vou colocar aumento sobre aumento. Então, vamos lá fazer aqui a nossa repetição da nossa sexta carreira e eu já volto com você. Completando a nossa sexta carreira, a gente trabalhou o total de 3 bloquinhos aqui de cada lado da parte do decote. Temos o nosso ponto alto aqui que fica entre o nosso bloquinho e também aqui os nossos motivos. Nos motivos, a gente trabalhou aumento sobre aumento, ou seja, aumento no primeiro e aumento no último ponto, fazendo assim o total de 11 pontos altos aqui nos 5 motivos dos nossos 2 lados. A gente tem o total de 11 pontos altos. E aqui, na parte de baixo, na ponta, sem contar o nosso leque, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 bloquinhos aqui entre a nossa ponta e o nosso motivo. E temos também o nosso ponto alto aqui de transição entre o motivo e a nossa parte aqui de repetição de bloquinhos. E assim, vamos fechar a nossa sexta carreira. E na sétima carreira, a gente vai trabalhar uma carreira completa de pontos altos. Então, aqui eu fiz uma correntinha, vou fechar na terceira correntinha aqui e vamos lá fazer a reprodução aqui da nossa sétima carreira. Então, eu subo 3 correntes no intervalo da correntinha, em todos os intervalos de uma correntinha, a gente vai colocar um ponto alto. Nos bloquinhos, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Por toda a carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, intervalo da correntinha, um ponto alto. E vamos fazendo a repetição de ponto sobre ponto aqui em toda a carreira. Ponto sobre ponto, intervalo da correntinha, um ponto alto. E aqui, nos nossos 2 bloquinhos que fica no decote, nesse primeiro, eu vou trabalhar um meio ponto alto, que a gente faz a laçada lá no primeiro ponto, assim, dessa forma, puxa e passa por dentro de todos, um meio ponto alto. E nos demais, aqui nos outros 2 pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Primeiro ponto alto, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo. E no terceiro, a gente faz um meio ponto, que a gente dá a laçada, entra aqui no nosso último ponto lá do bloquinho, o terceiro ponto, e passa tudo por dentro aqui, de uma vez só. Aí, eu dou a laçada e vou continuar a repetição por toda a carreira, é apenas ponto sobre ponto. E nessa carreira, a gente não vai trabalhar os aumentos, a gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nos intervalos aonde tem uma correntinha, a gente sempre vai fazer aqui o ponto alto, apenas um ponto. Entra no intervalo da correntinha, um ponto. E aqui no ponto alto de base, um ponto alto. Intervalo da correntinha,
um ponto alto apenas. E aqui nesta carreira, a gente também não vai trabalhar os aumentos. A gente só vai colocar ponto alto sobre ponto alto em todos os 11 motivos aqui. A gente vai colocar ponto sobre ponto, sem fazer os aumentos. E vamos colocar um ponto alto lá no intervalo da correntinha. Apenas fazendo uma carreira aqui de contorno de pontos altos. Aí, cheguei no aumento, a gente não faz aumento, vamos aqui no intervalo da correntinha, um ponto alto. E seguimos fazendo a repetição em todos os motivos. E aqui também, na nossa parte reta, a gente vai trabalhar a mesma repetição. Aqui na ponta, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 2 pontos altos dentro do intervalo, 2 correntinhas, e assim a gente segue fazendo a repetição normal de ponto sobre ponto. Ou seja, aqui na ponta, eu te mostro tudo bem certinho também. Trabalhei ponto sobre ponto aqui, sem fazer aumento. Na parte aqui da ponta do coração, como eu disse para você, a gente vem trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalo da correntinha, trabalhei 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos no mesmo lugar. E assim, do outro lado, fiz a mesma repetição, sem colocar aumentos, trabalhando ponto sobre ponto. E aqui, desse lado até chegar aqui embaixo, sem contar esses 3 pontos que a gente fez aqui, que é o meio ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixo. Então, sem contar esses 3 pontos aqui, temos o total de 118 pontos de cada lado. 118 pontos altos desse lado e 118 pontos altos aqui do outro lado. E assim, um total de 236 pontos altos dos dois lados. 236 pontos altos aqui dos dois lados. Mas não tem a necessidade de você ficar contando. Se você fez bem certinho, ponto sobre ponto, sem colocar aumento, aí a sua contagem está corretíssima. Eu falo aqui a contagem de pontos bem certinho, porque tem as pessoas que gostam de ficar tirando dúvidas, né? Que é olhar bem certinho qual foi a quantidade de pontos altos. Então, temos o total de 118 pontos altos de cada lado. E, unindo as duas partes, 236 pontos altos. Aqui nessa parte, eu vou apenas fechar com ponto baixíssimo, lá na terceira correntinha, e vou cortar o fio. Então, eu fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Agora, vamos fazer um contorno decorativo, iniciando lá na ponta. Então, eu vou aqui pegar o meu fio, apenas dobro assim, vou entrar aqui dentro do intervalo lá do nosso espaço de 2 correntinhas e faço aqui a minha primeira laçada. E agora, a gente só vai fazer ponto baixo sobre ponto alto. Só um contorno decorativo aqui de ponto baixo. Então, vamos lá fazer aqui o contorno decorativo de pontos baixos sob ponto alto, muito fácil e simples, também sem colocar aumentos. A gente não vai colocar aumentos aqui nesta carreira. Aí, chegando na parte do decote, que é aqui, onde temos lá a nossa parte aqui de detalhe do decote do coração, nessa parte eu volto com você. Trabalhei todo o contorno de ponto sobre ponto em todo o contorno aqui. E na parte do decote, a gente vai deixar de fazer o nosso último ponto aqui, esse ponto baixo, que é o terceiro lá do bloquinho, a gente não vai fazer ele. E também a gente não vai fazer o primeiro ponto aqui, do próximo bloquinho, que aqui a gente tem a união de um lado com o outro, a parte do decote. Então, a gente vai pular 2 pontos baixos aqui. Então, eu pulo 2 pontos baixos, vou para o próximo, aqui, o próximo ponto, e faço um ponto baixo. E aí, eu começo todo o contorno novamente. Bem fácil e bem simples. E aqui, a gente pulou 2 pontos, ó, pulei
o último e também pulei o primeiro, 2 pontos baixos aqui. Então, vamos completar todo o nosso contorno e eu já volto com você. E para fechar aqui o nosso contorno, vim trabalhando apenas ponto sobre ponto. Aqui na nossa ponta, eu faço um ponto baixo no espaço de 2 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas e vou aqui pro nosso ponto inicial, esse aqui, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo nele. E agora, vamos cortar aqui esse fio. Então, vamos lá, cortar aqui esse fio. Cortei aqui a nossa cor de decoração, lá de ponto baixo. Agora, vamos aqui dar 2 laçadas no fio, a cor da nossa base. Eu vou entrar dentro do intervalo aqui de correntinha, busco uma laçada, busco novamente e faço assim o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 2 pontos. Assim, a gente fica dentro do intervalo de correntinha com um total de 3 pontos aqui, 3 pontos altos. Agora, eu dou a laçada, vou nesse próximo ponto, o ponto baixo que está aqui no intervalo lá da correntinha, o ponto baixo do intervalo da correntinha, laço e vou no próximo agora, que é o ponto baixo aqui do bloquinho, lá do ponto bloquinho, e faço mais um ponto alto. Laço, vou no próximo, mais um ponto alto, laço, vou no próximo, mais um ponto alto. E assim, a gente ficou com a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou no próximo, e vamos fazer a sequência novamente de 7 pontos altos. Sete pontos altos, faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e novamente a sequência de 7 pontos altos. Sete pontos altos, uma correntinha. E assim, a gente vai fazendo a sequência de 7 pontos altos, pulando um ponto de base e fazendo aqui uma correntinha de intervalo, até a gente chegar aqui no nosso primeiro motivo da nossa parte circular. Aqui, eu volto com você. Trabalhei o total de 7 motivos até chegar aqui no alinhamento da nossa curva, dos nossos motivos da nossa curva. A gente fez 7 motivos de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motivos com 7 pontos altos, pulando um ponto de base. Agora, aqui na nossa parte circular, eu faço uma correntinha, vou pular. Pulamos aqui um ponto de base. Vou para o próximo, e aqui nesse próximo ponto, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar, no próximo ponto alto, 2 pontos no mesmo lugar, e no próximo eu trabalho apenas um ponto, e no próximo faço 2 pontos novamente. E assim, a gente fechou a sequência de 7 pontos altos, igual a gente estava fazendo aqui nessas partes. Assim, eu trabalhei desta forma, porque nas próximas carreiras, a gente não tem aumento aqui nessas partes. Então, ficou assim, dessa forma. 2 pontos no primeiro ponto, 2 pontos no segundo, um ponto só aqui no terceiro e 2 pontos lá no quarto ponto. E assim, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui nessa parte. E assim, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou fazer a mesma sequência aqui novamente. A gente vai trabalhar dessa forma até a parte do decote. Então, primeiro ponto, 2 pontos. Próximo, 2 pontos no mesmo lugar. Próximo, apenas um ponto alto. E no próximo, eu faço 2 pontos altos novamente no mesmo lugar. E aí, você conta bem certinho, é a sequência de 7 pontos.
faço uma correntinha, pulo um ponto de base. Próximo motivo, novamente, eu faço 2 pontos no mesmo lugar, próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto, próximo ponto, apenas um ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar. Fazendo aqui a repetição de 7 pontos altos. Faço uma correntinha e dessa forma aqui, eu vou trabalhar todos os motivos até chegar na parte do nosso decote aqui. No decote, que é o V aqui do coração, nesse lugar, eu volto com você. E aqui, até chegar na nossa parte do decote, aonde a gente vai fazer aqui uma repetição diferente dessa que eu mostrei para você no passo anterior. Com os aumentos do passo anterior que eu mostrei para você, aqui a gente trabalhou o total de 11 motivos. Fiz 11 motivos, colocando os aumentos do jeito que eu ensinei para você aqui na parte anterior. O total de 11 motivos. Fiz 11 motivos, agora aqui no final a gente só vai com a sequência de pontos altos. Então, vamos trabalhando aqui. Já fiz 2 pontos altos, a gente pulou um ponto de base. Fiz aqui 2 pontos, ponto sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nesse 10º, eu vou fazer um meio ponto alto, onde a gente puxa tudo de uma vez. Fiz a laçada e puxei todos de uma vez só. Agora, eu faço mais 2 pontos baixos, fiz 2 pontos baixos, e novamente a gente vai pular 2 pontos de base. A gente pula esses 2 pontos baixos aqui, um de cada lado. Pulamos. Vamos para o outro lado, vou fazer 2 pontos baixos, um meio ponto. E agora, vamos trabalhar novamente a sequência de pontos altos, que é a mesma que a gente fez aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos aqui também desse lado. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. 9 pontos altos, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, ó. Vamos conferir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos e temos o nosso meio ponto, 2 pontos baixos. Do outro lado, 2 pontos baixos, um meio ponto alto, e a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos aqui. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou fazer a mesma sequência que a gente estava fazendo aqui do outro lado. A gente trabalha 2 pontos com 2 aumentos, 2 pontos no mesmo ponto, 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, vou fazer apenas um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos. Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo aqui, faço 2 pontos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto, e no próximo, eu faço 2 pontos. E a gente vai fazer o total de 11 motivos aqui dessa forma, 11 motivos desse mesmo jeito. E aí, a gente vai copiar o lado anterior. Fez 11 motivos, a gente começa a sequência de 7 motivos, contando aqui ponto sobre ponto, porque na nossa parte reta, a gente tem que colocar assim, ponto sobre ponto, sem fazer aumento, porque aqui é embabada essa parte, então fica repuxado. E assim, a gente vai fazer da mesma forma aqui do outro lado, a gente vai copiar a mesma repetição, ok? E aqui,
Na finalização da carreira, como eu disse para você, a gente fez as 11 sequências aqui dos aumentos, 11 sequências de aumentos, assim, dessa forma. Depois a gente começou os nossos 7 motivos aqui, colocando 7 pontos altos, ponto sobre ponto, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. E assim, contando esse motivo que está aqui no decote, temos 19 motivos de cada lado, contando esse aqui que tá mais comprido por conta da parte do nosso ponto V aqui. Então, esse aqui é o motivo mais comprido, porque ele vai se fechando aqui nessa parte. Contando esse aqui, a gente tem 19 motivos de cada lado. Contando ao todo a nossa sequência aqui de pontos altos, a gente tem 38 motivos na sequência completa, 19 de cada lado. Aqui no final, lá na nossa ponta, a gente fez a sequência do mesmo jeito que a gente iniciou. Aqui a contagem dá certinha, fica tudo correto. Pulei aqui um ponto de base, trabalhei 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e aqui dentro do intervalo da correntinha, o total de 3 pontos altos. E assim vamos finalizar. Fiz apenas uma correntinha, vou aqui para o meu ponto inicial, aqui, e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, a gente vai para o próximo ponto aqui com o ponto baixíssimo. Agora, eu subo as 3 correntes para a altura do meu ponto alto e vou fazer aqui 5 pontos. Vou trabalhar 5 pontos altos, já contando com essas 3 correntes que a gente subiu. Ou seja, a gente vai pular o primeiro e o último ponto. E ficamos aqui com a sequência de 5 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, entro aqui no intervalo de correntinha lá do início e faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço aqui a sequência de 5 pontos altos. Vamos lá. Fazendo a sequência de 5 pontos, ponto sobre ponto. E deixando de fazer aqui o último ponto. Eu faço uma correntinha, entro no intervalo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer a sequência de 5 pontos altos. Enfim, a gente vai trabalhar essa mesma sequência em todos os motivos. E no decote lá do nosso coração, eu volto com você. Então, vamos fazendo aqui a mesma repetição. 5 pontos altos, pulando lá o primeiro e o último ponto, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumentos, ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumentos por toda a carreira. Uma correntinha, deixo de fazer o último, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e sigo na mesma repetição. E já volto com você. Completando a mesma sequência nessa parte, e como você viu, a gente não tem mais aumento, por isso que a gente exagerou nos aumentos aqui na primeira carreira desse bico, por conta disso, que depois a gente não tem mais aumentos, e aí vai abrir e dar peso aqui em toda essa parte. Então, ficou bem certinho aqui o alinhamento. Nessa parte aqui do nosso decote, eu trabalhei o total. Pra gente começar aqui a redução. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhei 6 pontos. Agora, eu dou a laçada. Aqui no próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, a gente fez a sequência de 3 pontos baixos aqui, um meio ponto alto, 3 pontos baixos. Agora, a gente vai pular 2 pontos, um de cada lado, 1, 2, pulamos 2 pontos e vamos fazer a mesma sequência, 3 pontos baixos, laço, um meio ponto alto. E agora, eu continuo aqui a sequência dos pontos altos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. 6 pontos altos, bem certinho para você. Vamos recapitular. 6 pontos altos, um meio ponto alto, a gente trabalhou um meio ponto alto, 3 pontos baixos, pulamos aqui 2 pontos de base. E do outro lado é a mesma sequência. 3 pontos baixos, um meio ponto alto e 6 pontos altos aqui nessa parte. Agora, eu faço aqui uma correntinha e vamos continuar a repetição até o final. Então, vamos lá, finalizar aqui essa carreira e eu já volto com você. E assim, aqui na ponta do nosso coração, na ponta, a gente vai colocar 3 correntinhas, porque aqui em toda a nossa carreira a gente colocou uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Mas aqui na nossa parte da ponta, a gente vai precisar de mais. Então, eu vou colocar 3 correntinhas, um ponto alto e 3 correntinhas, para a gente fazer aqui a nossa parte da ponta, para não ficar muito repuxado aqui nessa parte, não ficar com pouco intervalo e ficar uma carreira ruim aqui. Então, 3 correntinhas, um ponto alto e 3 correntinhas. Vou fechar aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto alto com ponto baixíssimo, e aqui eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar ponto sobre ponto. Assim, a gente ficou com 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou aqui para o ponto alto de base, que está entre os motivos. A gente pula esse último ponto alto aqui, a correntinha, vamos lá para o ponto alto de base. Nele, eu faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma correntinha, novamente vou pular um ponto alto de base. Vou fazer a sequência de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha. Novamente, dou a laçada na agulha e vou lá para o meu ponto alto de base entre os motivos. O ponto alto que está sozinho. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e assim vou fazendo a sequência até a gente chegar lá na parte do nosso decote. E fazendo essa carreira assim, dessa forma, se você sentir que aqui na parte da nossa curva vai ficar repuxada essa carreira, se você achar que está fechando a carreira, é só você colocar, em vez de uma correntinha, você coloca 2 entre aqui o nosso ponto V, que aqui na parte reta a gente vai colocar uma correntinha em toda a parte reta. E aqui, se você sentir a necessidade no local que for aqui, que tiver mais apertado, aí você pega e coloca. Mas eu vou te mostrar tudo com detalhes. Se o meu aqui tiver ruim, eu vou mostrar tudinho pra você. E na nossa terceira carreira do nosso bico aqui, não precisei de colocar mais correntinha de intervalo, porque essa parte aqui teve um caimento perfeito. Observe aqui como que está ficando toda a nossa peça, teve um caimento perfeito. Não precisamos aqui colocar mais correntinha de intervalo. Deu certinho aqui a repetição. E aqui na parte do decote, a gente vai fazer... Fiz uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou trabalhar 4 pontos altos apenas. 1, 2, 3 e 4. O próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto, agora eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou no próximo, faço 1, 2 e 3. Agora, novamente, a gente vai pular 2 pontos de base. 1, 2. E vamos no próximo. E trabalhamos 3 pontos baixos. Do mesmo jeito que a gente fez em um lado, a gente faz o outro. Dou a laçada, vou para o próximo ponto alto, faço um meio ponto alto. Laço. E vamos trabalhar a sequência de 4 pontos altos. 2, 3 e 4.
Faço uma correntinha e vou continuar a repetição. E fica assim, dessa forma aqui, essa parte. Vai ficar com o detalhe desse jeito. Vamos recapitular. A gente fez aqui 4 pontos altos, a gente pulou um ponto de base, 4 pontos altos. Trabalhamos um meio ponto alto. Fizemos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vamos pular 2 pontos baixos aqui de base. A gente pulou um ponto de base aqui de cada lado. Um ponto baixo. 1, 2. Aí, a gente fez 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E um meio ponto alto. Fizemos um meio ponto alto. E finalizamos com 4 pontos altos. E aí, eu faço uma correntinha. E aqui, vou continuar a sequência. Dou laçada na agulha, vou para o próximo ponto alto aqui, que fica entre os motivos. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, e assim vamos continuar a repetição até o final. Lá na ponta do coração também eu volto com você. Completei a repetição aqui até o final. E aqui no final, a gente vai fazer, que é na nossa ponta, vamos fazer o total de 4 correntinhas. Faço 4 correntinhas, vou aqui para o meu ponto alto da ponta, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E novamente, 4 correntinhas. E assim, a gente fecha aqui a nossa carreira. E vamos para a próxima carreira. Faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada um desses pontos de base, ficando assim com 3 pontos baixos. Dou a laçada, vou entrar aqui dentro do meu leque e vou fazer o total de 6 pontos altos aqui dentro. Seis pontos altos, eu venho aqui para o meu ponto de base, lá dos 3 pontos altos, e vamos trabalhar 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, dou a laçada, e aqui vamos trabalhar a mesma sequência, o total de 6 pontos altos aqui dentro do intervalo do leque, 6 pontos altos. 6 pontos altos, e aí vou para o ponto de base aqui do nosso motivo, e a gente faz 3 pontos baixos. Laço, vou para o próximo, 6 pontos altos. E a gente vai fazendo essa sequência até a gente chegar na parte lá circular, e assim a gente vai ver se vamos precisar de correntinha entre esses 6 pontos altos aqui e os nossos 3 pontos baixos. Já vamos fazer a sequência aqui dessa parte, eu vou fazer e já mostro tudo bem certinho para você. Completei toda a repetição e, como eu disse para você, a gente ia dar uma olhada para ver se ia precisar de correntinha de intervalo entre os nossos 6 pontos altos e os 3 pontos baixos aqui. No meu ponto, não precisou de correntinha de intervalo. Ficou aqui tudo bem certinho, não está repuxando, tá bem certinho aqui essa parte. Confira aqui todo o acabamento para você ver toda essa parte, está tudo bem certinho. Não precisou de correntinha de intervalo entre os 6 pontos altos e os nossos 3 pontos aqui. A gente faz 3 pontos, já faz a laçada, sem correntinha de intervalo, 6 pontos altos. E aqui na parte do nosso decote, como está se fechando aqui bastante nesse lugar, a gente tem que colocar aqui agora só pontos baixos nessa parte. A gente não vai colocar mais ponto alto como a gente estava colocando aqui nas carreiras anteriores. A gente vai fazer só ponto baixo. E a gente vai pular 4 pontos aqui na parte do decote. E assim, vamos continuar. Fiz 6 pontos altos, vou vir aqui para o primeiro e vou fazer a sequência de pontos baixos. Já fiz 3... 4, 5 e 6, o total de 6 pontos baixos aqui apenas, que a gente vai pular
2 pontos baixos de um lado e 2 pontos baixos do outro. Então, a gente vai pular a sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Pulei 4 pontos, já dou aqui o meu ponto baixo do outro lado. Faz bem apertadinho para unir aqui essas partes, para dar aquela união aqui. E, a partir desse, a gente começa a contar a sequência de 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu dou a laçada, vou para o intervalo de correntinha e já começo a fazer aqui os meus 6 pontos altos. E assim, dessa forma, vamos finalizar toda a nossa carreira e eu volto com você lá na parte da nossa ponta. Lá na ponta do coração, eu volto com você. E aqui a gente precisava realmente de fazer assim, para poder fechar um pouco mais aqui essa parte que estava muito aberta aqui nesse pedaço. E falta apenas uma carreira para a gente finalizar. Então, vamos completar aqui essa carreira e eu já te mostro tudo bem certinho. Completei toda a repetição aqui do outro lado, chegamos até a nossa ponta aqui do coração. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas, laço, vou para dentro aqui do nosso espaço. E aqui dentro do meu espaço, eu vou trabalhar o total de 7 pontos altos. Vamos fazer 7 pontos apenas aqui. Total de 7 pontos altos, eu faço 3 correntinhas aqui novamente. E vou para esse ponto baixo aqui e faço o ponto baixíssimo, para a gente iniciar a nossa próxima carreira. E vamos para a nossa última carreira, vou para o próximo ponto com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Assim, a gente fez um ponto baixo no meio dos 3 pontos baixos aqui de base. Agora, eu dou a laçada, não vou fazer um ponto no primeiro ponto alto dos 6 que a gente tem aqui no motivo. Eu vou pular ele e vou para o próximo. E faço aqui um ponto alto, 3 correntinhas, e assim eu vou seguir a sequência de fazendo um ponto picô e um ponto alto aqui nos pontos de base. Faço lá um ponto alto, faço aqui as 3 correntinhas, fecho com um ponto picô. No próximo, um ponto alto, faço as 3 correntinhas e fecho com um ponto picô. No próximo, um ponto alto, as 3 correntinhas e fecho com um ponto picô. E vou aqui para o último ponto e faço um ponto alto. Ou seja, a gente trabalhou o total de 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, e fizemos aqui o total de 4 pontos picô. A gente não trabalhou o primeiro ponto aqui do motivo. Agora, sem fazer correntinha, eu vou para o ponto aqui do meio dos meus pontos lá de 3 pontos baixos. Então, eu vou aqui no meio e faço um ponto baixo. Laço, novamente, não vou fazer o primeiro ponto alto aqui do motivo, não vamos fazer ele. Vamos para o próximo e seguimos a sequência sempre assim, dessa forma, sem fazer o primeiro ponto alto. E assim faço o ponto picô e vou trabalhando ponto sobre ponto, com um intervalo aqui de um ponto picô. Faço 3 correntinhas, fecho, vou para o próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto picô. Próximo ponto, um ponto alto, faço 3 correntinhas, fecho aqui com um ponto picô. Próximo ponto, um ponto alto. E assim, vou e faço um ponto baixo, sem fazer correntinha de intervalo, lá no ponto do meio aqui dos meus 3 pontos baixos. Laço, não vou fazer o primeiro ponto aqui dos nossos motivos de 6 pontos altos. 6 pontos altos, a gente não vai fazer o primeiro, a gente vai no próximo, sempre pulando o primeiro ponto
para deixar aqui a nossa base mais certa e não embabadar aqui essa parte. Então, fica assim, dessa forma, com 4 pontos picô, ok? E 5 pontos altos, sempre pulando o primeiro ponto aqui da base, pra gente não embabadar essa parte. Então, vamos lá, completar até a gente chegar na parte do decote aqui do nosso trabalho. Se na parte da sua curva, aqui na parte da curva, você vê necessidade de colocar os 5 pontos picô em vez dos 4 pontos, assim, como eu acabei de fazer aqui, não fazendo o primeiro, você coloca, porque isso tudo é questão de adaptação de pontos. Então, nessa parte aqui, se você sentir necessidade de colocar os 5 pontos picô, aí você coloque. É tudo questão de adaptação. Às vezes, você tem um ponto menor do que o meu e precisa de mais pontinhos aí para poder fazer a parte da curva. Aí, é só você adaptar e colocar mais pontos picô aqui, acrescentar mais um, em vez de só 4, ok? E aqui, na parte da minha curva, não precisei colocar 5 pontos picô aqui. Deu certinho, não precisei colocar 5 pontos picô, porque deu aqui um caimento perfeito. Mas, como eu disse aqui no passo anterior, se o seu ponto estiver repuxando aqui nessa parte da curva, é só você aumentar um ponto picô, fazer o primeiro ponto alto aqui, onde a gente sempre pulou em todos os pontos. Aqui eu pulei o primeiro ponto do motivo para adequar aqui essa parte e ficar tudo certinho, tudo retinho, alinhado, para dar alinhamento aqui aos pontos. E aqui nessa parte a gente novamente vai pular 2 pontos baixos de cada lado aqui. Então, vamos pular 4 pontos baixos aqui na parte do nosso decote do coração. E aqui, vamos lá. Vou pular um ponto baixo aqui, vou para o próximo. E vamos fazer a sequência agora de 3 pontos baixos. 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos. Vou segurar aqui para que esse ponto não fique muito folgado e fique um buraco aqui muito grande, ó. No anterior que a gente pulou 2 de cada lado, também já ficou aqui um espaçozinho. Então, a gente faz bem apertadinho para não ficar aqui muito espaço. Então, vamos lá. Pulando 1, 2, 3, 4. 4 pontos. E vamos fazer, ó, já escapou. Vamos fazer do outro lado 3 pontos baixos também. 1, 2, 3, 4 e vou aqui puxando bem certinho para ficar o mais apertadinho possível aqui essa parte, para não ficar um espaço aqui muito grande. E vou lá e faço 3 pontos baixos. E já faço a laçada e vou aqui para o segundo ponto, porque a gente sempre está pulando o primeiro. Na nossa sequência aqui de repetição, a gente sempre está pulando o primeiro. Então, eu vou para o segundo, faço aqui o ponto alto e começo a minha sequência aqui normal, do jeito que a gente já estava fazendo a repetição. E assim, ficamos dessa forma, com esse alinhamento aqui nesta parte, desse jeito assim. Que aqui a gente vai terminar de fazer todo o motivo e aqui nessa parte vai ficar assim, com essa aberturazinha aqui. Perfeito. Então, vamos continuar toda a repetição e eu já volto com você com a nossa parte aqui da ponta do coração. Completei a repetição em toda a outra parte aqui do coração e chegamos na parte da ponta, aqui, o bico do coração, lá na ponta. Aqui, fiz lá o meu ponto baixo, eu vou fazer apenas 2 correntinhas e vou aqui para o primeiro ponto. Vou fazer o ponto alto. E assim, eu vou seguir fazendo um ponto picô para cada intervalo. Enfim, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto e um ponto picô por todos esses pontos aqui, os nossos 7 pontos que temos aqui nessa parte, para finalizar aqui nossa carreira. E assim, vamos fazendo um ponto picô e um ponto alto, sem pular nenhum ponto. Aqui nessa parte, a gente vai fazer todos, para deixar aqui um pouquinho maior. Então, vamos lá, um ponto alto,
um ponto picô com 3 correntinhas. E assim seguimos aqui, fechando a nossa última carreira. Fiz todos os 7 pontos altos e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos picô aqui na parte da ponta. E aí, eu faço 2 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa parte, fecho com ponto baixíssimo. E assim, vou cortar aqui o meu fio, que a gente já finalizou aqui todo o nosso trabalho. E esse foi o resultado final aqui do nosso tapete. Fiz todos os meus arremates. Já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser, que sempre fica para vocês aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para nossas quantidades de materiais que eu gastei para fazer. Foi o total de 340 gramas no barbante número 6. 340 gramas para fazer aqui o nosso modelinho, que ficou de 73 centímetros, 73 centímetros aqui de comprimento de um lado ao outro, e temos o total de 62 centímetros nessa parte aqui da nossa ponta até em cima, o total de 62 centímetros aqui nessa parte. Dos 340 gramas, 340 gramas aqui na cor cru natural número 6. E nas demais cores, eu gastei o total de 20 gramas aqui em qualquer uma dessas cores. 20 gramas no amarelo, para fazer todos esses detalhes, inclusive essa parte aqui de decoração. 20 gramas aqui no branco e também 20 gramas aqui no verde. E assim, o peso total desse coração aqui ficou com peso total de 400 gramas. Temos aqui o peso total de 400 gramas. Se você chegou aqui até o final, você fez todo o seu tapetinho, gostou aí do resultado, concluiu a sua peça, deixa aqui para mim no final, nos comentários, qual foi a sua experiência com a videoaula, se você conseguiu fazer, se você gostou aqui da minha aula. E eu vou ficar imensamente feliz em saber aqui o seu depoimento, porque assim eu continuo gravando as aulas aqui para vocês, baseado nas dificuldades aí que vocês têm durante a reprodução de todos os modelos. E Deus abençoe todas as suas vendas, que Deus abençoe as suas vendas. E um bom crochê e tchau! Obrigado!